Boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal valida federações partidárias e determina prazo para registro. STF autoriza que ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas de filhos e netos sem a necessidade de comunicação prévia à Justiça. Marcada a cariação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Marcelo Costa Câmara, réus em ações penais da tentativa de golpe de Estado. Justiça do Rio nega a liberdade a acusado de matar médicos em quiosque na Barra da Tijuca. E ainda, Supremo lança hot site para facilitar a identificação dos principais julgamentos da Corte desde a promulgação da Constituição de 1988. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 6 de agosto, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a cariação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Marcelo Câmara, réus no processo que apura a suposta trama golpista em 8 de janeiro de 2023. A cariação é um procedimento judicial utilizado para esclarecer contradições sobre um mesmo fato. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O procedimento no Supremo Tribunal Federal está marcado para a próxima quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 11h30 da manhã. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, é delator e réu no núcleo 1 do processo que apura a suposta trama golpista. O pedido de acariação partiu da defesa do coronel Marcelo Câmara, réu do núcleo 2 do caso e ex-assessor de Bolsonaro. Ele deve comparecer presencialmente ao STF com tornozeleira eletrônica. Os dois vão poder ficar frente a frente para esclarecer possíveis contradições que teriam partido de Cid durante a delação sobre monitoramento de autoridades por parte de Câmara, segundo investigação da Polícia Federal e acusação da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, Moraes destacou que o pedido formulado por Marcelo Costa Câmara tem pertinência com os fatos decorrentes da instrução processual e, conforme alegou a defesa, a diligência pode ser útil para se aferir a veracidade das alegações, bem como eventuais informações acerca do suposto conhecimento e cooperação do peticionário ao denominado Plano Punhal Verde e Amarelo para matar autoridades. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que o Ministério da Justiça entregue ao Supremo a resposta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos sobre os registros de entrada e saída de Felipe Martins do país, outro assessor de Bolsonaro à época. Ele também é réu no caso e teria sido um dos responsáveis por apresentar uma minuta de decreto de golpe de Estado ao ex-presidente em novembro de 2022. Martins ficou detido preventivamente em fevereiro de 2024, mas a prisão foi revogada em agosto do mesmo ano. Atualmente, ele cumpre uma série de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. E o ministro Alexandre de Moraes também autorizou as visitas dos filhos e netos ao ex-presidente Jair Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia. A medida flexibiliza uma das restrições impostas ao político. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. Bolsonaro está preso em casa desde segunda-feira por ter descumprido medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal no último fim de semana. A nova decisão foi tomada após esse aumento das restrições ao ex-presidente. Ao decretar a prisão, Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição do uso de celular e ou equipamentos eletrônicos, além da proibição de visitas sem aviso prévio à corte. Ao justificar a prisão, Moraes destacou que o pedido teve como base a participação de Bolsonaro por telefone em uma manifestação contra o STF e a favor da anistia, que ocorreu em Copacabana, no Rio de Janeiro. No evento, Jair Bolsonaro saudou os manifestantes e fez declarações que, na visão de Moraes, queriam coagir o STF e obstruir a justiça. O vídeo foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro, o que, segundo o STF, foi uma forma de Bolsonaro agir dolosamente, produzindo materiais de ataque à corte e apoiando intervenções estrangeiras no judiciário do Brasil. O STF autorizou o ex-deputado Daniel Silveira a fazer saídas temporárias da unidade prisional onde cumpre pena para realizar sessões de fisioterapia após uma cirurgia no joelho. Repórter Carolina Chaves.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal de Daniel Silveira, e atende a um pedido da defesa. O ex-deputado poderá deixar temporariamente a unidade prisional para tratamento em uma clínica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Daniel Silveira fez a cirurgia para aliviar dores por um trauma no joelho provocado por uma lesão sofrida há 5 anos. A unidade prisional onde o ex-deputado cumpre pena informou ao STF que não tem estrutura física, equipamentos nem equipe de saúde para garantir os cuidados necessários. Por isso, a necessidade de realizar a fisioterapia numa clínica em Petrópolis. Cada saída deverá ser comunicada ao STF com antecedência, informando a data e horário. Os atendimentos devem ser comprovados até 24 horas após a realização. Em 2022, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e tentativa de interferência em processo judicial. Atualmente, o ex-deputado cumpre pena em regime semiaberto. A primeira turma do Supremo condenou o mecânico Fábio Alexandre de Oliveira a 17 anos de prisão por participação nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. No dia dos ataques às sedes dos 3 poderes, Fábio foi filmado do lado de fora do STF, sentando em uma das cadeiras do plenário, insultando o ministro Alexandre de Moraes. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, que é o próprio ministro Alexandre, que foi favorável à punição pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, além de associação criminosa armada. A consensualidade no direito tributário é tema de um livro que acaba de ser lançado na Biblioteca do Supremo. A obra tem o prefácio do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Quem acompanhou foi Marta Ferreira. Juristas, professores, advogados públicos e privados marcaram presença no lançamento do livro. O tema atrai atenção porque os conflitos fiscais envolvem um grande volume de processos de execução fiscal. Coordenada pela advogada Merielbe Queiroz e pelas procuradoras da Fazenda Nacional Annelise Lenze Ruas e Rita Dias Nolasco, a obra mostra os caminhos da consensualidade na resolução desses conflitos. Traz um norte, agora nós temos a reforma tributária que logo entrará em vigor e nós precisamos resolver esses conflitos do passado para entrar nesse novo sistema da tributação do consumo, que é moderno, que vem com as melhores práticas internacionais. Os litígios tributários hoje representam mais de R$1 trilhão e 39 milhões de processos. É muito contencioso. Então, o direito tributário ele pesa muito na sociedade, na economia, nas empresas. E a nossa defesa hoje é da consensualidade. Muda toda a cultura institucional. A gente pode dar mais passos agora. Tem mais que pode ser feito para que os processos não cheguem no judiciário. Para que chegue no judiciário aquilo que a gente precisa da jurisdição, do Estado juiz dizendo direito. O livro reúne artigos de grandes nomes do direito tributário e aborda a resolução de conflitos, possibilidades de transações, acordos, arbitragem, mediação e negócio jurídico processual. A obra conta com o prefácio do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Uma das principais áreas de litigiosidade no país é precisamente o direito tributário. De modo que esse livro, cultivando a ideia da consensualidade, vem em muito boa hora, porque este é o caminho. Aqui no Supremo mesmo nós temos desenvolvido um núcleo de consensualidade que tem funcionado muito bem e exige a consensualidade uma certa dose de boa-fé de ambas as partes. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral agora tem nova composição. Repórter Estevam Furtado. A posse dos ministros foi na sessão plenária desta terça-feira. Estela Aranha passou a integrar a corte como ministra efetiva e Floriano de Azevedo Marques foi reconduzido para um novo biênio nas vagas destinadas à classe dos advogados. Foram nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 10 de julho, a partir de 2 listas tríplices encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal, uma delas com nomes apenas de mulheres. Estela Aranha é formada em Direito pela USP e referência nacional e internacional em direitos digitais, regulação de novas tecnologias e inteligência artificial. Aqui no TSE, foi assessora da presidência.
Floriano de Azevedo Marques também é formado pela USP. Tem mais de 30 anos de atuação na advocacia e no meio acadêmico, com trabalhos relevantes relacionados à lei da ficha limpa. Quero desejar as boas-vindas, reiterar o que já tinha apresentado na última sexta-feira e dizer que o Brasil conta muito e este tribunal conta muito com o trabalho de Vossas Excelências. Depois da solenidade de posse, autoridades e convidados seguiram aqui para o espaço Sepúlveda Pertence para os cumprimentos oficiais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 representantes da classe dos advogados. E a presidente do TSE participou da Flip 2025, a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Ela ressaltou a segurança das urnas e do processo eleitoral. A ministra Carmen Lúcia falou no painel Inteligência Artificial e Direitos Autorais no último sábado. Ela ressaltou que as urnas eletrônicas são seguras e alertou para os riscos do mau uso da tecnologia. A ministra ainda apresentou 5 Vs como fatores preocupantes no uso da inteligência artificial: volume, velocidade, variedade, viralidade e verossimilhança das informações, que dificultam a capacidade crítica e favorecem a desinformação. Carmen Lúcia ainda ressaltou que a sociedade precisa se preparar para as eleições de 2026 e deve ficar atenta para driblar a desinformação e evitar que o mau uso da tecnologia afete a liberdade na hora de votar. A seguir, a gente traz as informações sobre a sessão plenária de hoje no STF. E o Supremo lança um hot site para facilitar a identificação dos principais julgamentos da Corte desde a promulgação da Constituição. A gente volta já. O Supremo Tribunal Federal validou federações partidárias e determinou prazo para registro. Repórter Marta Ferreira. Instituída na reforma eleitoral de 2021, a reunião de partidos em federações foi criada com o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país. A regra permite que 2 ou mais partidos se unam, atuando como uma única agremiação partidária durante toda a legislatura. Em 2022, em decisão provisória, o plenário já havia determinado que essas organizações devem obter registro de estatuto até 6 meses antes das eleições, seguindo o mesmo prazo estabelecido para qualquer legenda tradicional. Agora, o Supremo julga se essa norma respeitou o devido processo legislativo. A advogada Ezequiele Silva, representando o partido Renovação Democrática, autor da ação, reafirmou a inconstitucionalidade da lei. Essa Suprema Corte defina o prazo inicial, para que não fique essa discussão se é do início da legislatura, de que legislatura. O prazo mais seguro, de fato, seria do registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até mesmo porque uma federação sem funcionamento parlamentar nada mais é do que uma coligação verticalizada que, em relação às eleições proporcionais, é vedada pela Constituição. O advogado Paulo Machado Guimarães, do PCdoB, defendeu a constitucionalidade da norma. Esta matéria relacionada à própria federação tem sido objeto de atenção parlamentar. Sobre a questão do fim, ou mesmo das federações, há um entendimento, pelo menos no que nós percebemos nas elaborações mais recentes no Senado, vindo da Câmara, é de que a norma original deva ser mantida. O relator, presidente ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu ser constitucional a lei que instituiu as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para a constituição das federações foi estendido até 31 de maio daquele ano. No caso das federações constituídas em 2022,
admite-se que nas eleições de 2026, os partidos que a integraram possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do decurso do prazo de 4 anos, sem a incidência das sanções previstas no artigo 11A, parágrafo 4º da Lei 9.096, de modo a viabilizar o cumprimento do requisito de constituição da federação até 6 meses antes do pleito. O ministro Dias Toffoli divergiu, votando pela improcedência do pedido. Integrei a divergência por entender que, em matéria político-eleitoral, deve ser adotada uma postura de autocontenção por esta Suprema Corte, bem como que o prazo estabelecido pelo legislador ordinário para a formação das federações partidárias é uma opção legítima e consentânea com as fases do processo eleitoral. No final, prevaleceu o voto do relator, validando as federações partidárias. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou hoje o hot site Casos Relevantes, desenvolvido para identificar os principais julgamentos do STF desde a promulgação da Constituição de 88. Veja como funciona. Julgamentos que marcaram a história do Brasil, decisões que impactaram a vida das pessoas, tudo reunido em um só lugar. O novo hot site do Supremo Tribunal Federal tem a seleção dos casos relevantes julgados pela Corte desde 1988 até 2023. Na linha do tempo, uma apresentação cronológica dos importantes julgamentos que debateram direitos fundamentais, democracia e Estado de Direito, meio ambiente e novas tecnologias. Tudo em uma linguagem simples e compreensível para todos. Em cada caso, um relatório com o resumo do processo, fundamentos da decisão, resultado do julgamento e, quando disponíveis, links que direcionam para as gravações das audiências públicas e sessões plenárias na íntegra. Igualdade como reconhecimento significa respeitar as pessoas nas suas diferenças, mas procurar aproximá-las igualando as oportunidades. Tem ainda um painel interativo que permite a consulta das decisões por diversos filtros, como classe processual, relator e tema, e com a possibilidade de fazer o download dos resultados da pesquisa em planilhas. O conteúdo da plataforma impacta não apenas os brasileiros, mas também pessoas de outros países que poderão conhecer os julgados mais relevantes do tribunal e compreender o importante papel que ele desempenha para a proteção dos direitos, da democracia e do meio ambiente no país. Disponível em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. A iniciativa leva o STF para o mundo, permitindo que países de língua espanhola e inglesa também tenham acesso ao trabalho da Corte e conheçam suas principais decisões. Trata-se de iniciativa que favorece o conhecimento e a troca de pontos de vista entre diferentes cortes constitucionais, para que possam construir e aprender com outras experiências. Acesse stf.jus.br/casos relevantes e conheça as decisões que marcaram o Supremo e o país. Reforçando, o site está disponível no endereço eletrônico portal.stf.jus.br/casos relevantes. A terceira turma do STJ decidiu que a lei da meia entrada não pode ser imposta aos parques aquáticos. Acompanhe na reportagem de Paloma Carvalho. A lei da meia entrada entrou em vigor em 2013. Ela assegura a estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes o pagamento de metade do valor da entrada em salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional. No entanto, há exceções, como pontua a advogada Gisele Welch.
Para ter esse benefício da meia entrada, tem que estar, né, dentro daquele rol, dentro daquela previsão de estabelecimentos que está lá na lei prevista. E ainda se tem, o que tem que se olhar, qual é o critério que tem que ser aferido, se tem caráter permanente, se tem caráter, né, justamente contínuo. Se for sempre, por exemplo, uma atividade que funciona continuamente, está sempre lá à disposição do público, então não tem caráter eventual. Portanto, não pode ter o benefício da meia entrada aos estudantes. Em um processo questionando a aplicabilidade da lei, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para impor ao Beach Park em Fortaleza, no Ceará, a obrigação de assegurar aos estudantes o pagamento de metade do valor do ingresso. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença para julgar improcedente o pedido do MPF. O Ministério Público Federal, então, interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. O relator foi o ministro Humberto Martins. Ele explicou que a lei da meia entrada indicou taxativamente os locais nos quais o benefício é aplicável. E isso não inclui os parques de diversões, como os aquáticos. Segundo o ministro, a atividade prestada pelos parques é de lazer e entretenimento. Contudo, não pode ser enquadrada como evento, por não ter caráter esporádico e transitório. Assim, a 3ª turma negou o pedido do MPF e definiu que a lei da meia entrada não pode ser imposta aos parques aquáticos. Um juiz de Mato Grosso foi aposentado compulsoriamente por sonegação de tributos e falsidade ideológica. Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a aposentadoria compulsória do juiz federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, Rafael Casella de Almeida Carvalho, em 4 dos 5 processos administrativos disciplinares a que ele respondia. Desde a instalação dos PADs, em dezembro de 2022, o magistrado tinha sido afastado de suas funções. As denúncias foram encaminhadas pelo Ministério Público Federal pela prática de crimes como corrupção ativa e passiva, sonegação de tributos, falsidade ideológica e infração ao Código de Ética da Magistratura Nacional e à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um seminário em Brasília para debater os desafios e as soluções para a conservação da floresta amazônica. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. Na abertura, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre as ações do Judiciário brasileiro para reduzir os impactos ambientais, como a plantação de 50 mil mudas de árvores como forma de compensação, o acordo de cooperação técnica para a doação de crédito de carbono e a determinação de que todos os tribunais tem que fazer inventário de reduções e de compensações para carbono zero até 2030. Segundo Barroso, é preciso mais comprometimento com metas eficientes no âmbito nacional e internacional. Este é um problema que não comporta soluções locais. É preciso que as soluções sejam globais, é preciso que as soluções sejam transnacionais, porque, evidentemente, o desmatamento da Amazônia não afeta só a Amazônia. As emissões na China não afetam só a China. O planeta é uma unidade e o que acontece num lugar afeta o outro. Portanto, o esforço necessário envolve uma articulação adequada entre os diferentes países. Entre os temas abordados pela manhã, o respeito aos povos da floresta, o desenvolvimento econômico sustentável, a sustentabilidade do meio ambiente e a liderança global do Brasil em matéria ambiental. Foi sugerido a criação de um Tribunal Internacional Ambiental para tratar sobre a mudança climática e julgar questões ambientais que são considerados uma violação de direitos humanos. O presidente do STJ e do Observatório do Meio Ambiente do CNJ, ministro Herman Benjamin, sugeriu a criação de um tipo penal. Para essa eu vejo uma repercussão imediata, que seria a criação de um novo tipo penal no âmbito internacional, mas também no âmbito nacional, chamado ecocídio. Porque o ecocídio, sim, pode ter uma repercussão imediata
sobretudo em casos de mega desmatamento ou então de contaminação de tribos indígenas por mercúrio e outros. O ministro do STF, Flávio Dino, fez um encerramento. Ele falou sobre os atuais desafios, como a taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, que começa a valer hoje e que afeta a economia verde, incluindo a produção do café. Por isso, a importância da atuação do Supremo em decisões de proteção ambiental e da soberania do país. E isso exige que o Poder Judiciário tenha muita prudência, muita moderação, muita calma, muita tranquilidade, o que não significa omissão e prevaricação. Há quem confunda uma coisa e outra. A função jurisdicional tem que ser imparcial, tem que ser mantida, obviamente, em parâmetros de prudência, ela deve ser discreta, mas ela não pode sair correndo da sala. Isso seria a negação da Constituição, isso seria uma traição à pátria, isso seria uma traição à toga, e isto seria um desserviço à nação. O Ministério Público Federal acionou a Justiça e cobrou um plano urgente de proteção contra agrotóxicos no Planalto Santareno, no Pará. As informações com Márcio Fontinelli. Para garantir que o governo federal e o estado do Pará façam um plano emergencial para diminuir os danos causados pela aplicação de agrotóxicos nas lavouras, o Ministério Público Federal decidiu recorrer à Justiça. Na ação, que também envolve a Prefeitura de Santarém, o MPF cobra que sejam criadas normas para regulamentar a atividade no Planalto Santareno, onde também existem comunidades indígenas. O processo busca ainda uma indenização estimada em R$ 900 milhões para reparar os prejuízos já causados. A seguir, policiais militares viram réus pela morte de um homem em situação de rua em São Paulo. E a Justiça do Rio nega liberdade a acusado de matar médicos em quiosque na Barra da Tijuca. Voltamos a instantes. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e tornou réus por homicídio qualificado 2 policiais militares acusados de matar um homem em situação de rua com tiros de fuzil no centro da capital paulista. A vítima levou 3 tiros de fuzil, sendo que um deles foi na cabeça. Tudo foi registrado pelas câmeras corporais dos policiais. O crime foi no dia 13 de junho, no viaduto 25 de março. Desde o mês passado, os policiais estão presos. A Secretaria de Segurança Pública informou que repudia a conduta dos PMs e que o inquérito policial está em andamento na Corregedoria da PM. Um homem apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país é mantido preso por suspeita de homicídio. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manteve a prisão do homem suspeito da prática de um homicídio em Curitiba, supostamente motivado por rixa entre grupos de traficantes de drogas. Ele também é apontado pela polícia como um dos maiores assaltantes de banco do país. Marcelo Rosa Andrietti teve a prisão decretada em dezembro de 2020, mas só foi preso em 2023 durante a operação conjunta entre as polícias civis do Paraná e do Rio de Janeiro, onde foi encontrado. Segundo a denúncia, juntamente com um co-réu, Andrietti teria atraído a vítima para uma festa em um motel e atirado várias vezes no veículo que ela dirigia. Além disso, teria ameaçado uma testemunha, tentando intimidá-la para que alterasse o seu depoimento. Ao STJ, a defesa argumentou que o acusado está preso preventivamente há quase 2 anos e que houve adiamento injustificado da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, inicialmente prevista para maio de 2025, mas remarcada para outubro. Contudo, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, não verificou a ocorrência de qualquer ilegalidade ou urgência para justificar a concessão da liminar durante o plantão judiciário. O ministro afirmou que uma análise mais aprofundada do caso será feita no julgamento definitivo do habeas corpus pela 5ª turma, sob a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E também por decisão do STJ, uma acusada de integrar a organização que teria movimentado 50 milhões de reais com tráfico internacional vai continuar presa. Repórter Rafael Oliveira.
A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Ele negou o pedido de liminar e manteve a prisão preventiva da mulher, apontada por supostamente integrar o núcleo paulista de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. O grupo, com atuação em cidades mineiras do interior paulista e na cidade do Rio de Janeiro, foi alvo da Operação Sideways em abril deste ano. Foram apreendidos insumos para a produção de drogas, grandes quantidades de cocaína e crack, além de R$400 mil em espécie, joias e veículos de luxo. A acusada, apontada como laranja, seria responsável por ocultar e reciclar o produto do tráfico. Segundo a denúncia, na conta bancária dela, foram identificados diversos depósitos sem origem lícita. A movimentação ocorria pelo aplicativo instalado no celular de outro envolvido. Além disso, diversos carros que estavam no nome da mulher seriam usados pela organização. Ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa da mulher alegou que a prisão foi fundamentada de forma genérica e embasada no perigo abstrato de reiteração criminosa por parte dos investigados. Ao requerer a concessão de liminar para revogar a medida, afirmou que nada ilícito ou comprometedor foi encontrado com a acusada e que ela, além de ser mãe, é primária, tem residência fixa, possui bons antecedentes e emprego formal. Mas para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, não há ilegalidade manifesta ou urgência para justificar o atendimento do pedido. O ministro ainda ressaltou que a análise aprofundada do caso será feita no julgamento definitivo do habeas corpus pela 6ª turma, sob relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Guardas municipais do Espírito Santo são alvo de operações contra a criminalidade. Justiça mantém prisão de empresário em Boa Vista. E acusado de matar médicos em quiosque na Barra da Tijuca também vai continuar preso. Confira. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa de Giovanni Oliveira Vieira para revogação da prisão preventiva. Ele é um dos acusados de participar da morte de 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, uma das vítimas teria sido confundida com um miliciano. Dos 5 réus do processo, 4 estão foragidos e apenas um preso, Francisco Glauber Costa de Oliveira, vulgo GL, no presídio de Bangu 3. A Justiça Federal manteve a prisão do empresário Bruno Mendes de Jesus, autuado com 103 quilos de ouro. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, maior presídio de Roraima, na zona rural de Boa Vista. O juiz considerou a apreensão como a maior nos últimos 2 anos em Roraima e apontou possíveis ligações do empresário com crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Civil do Espírito Santo fizeram operações de repressão a atividades criminosas envolvendo guardas municipais. Os envolvidos são suspeitos de desviar drogas apreendidas e revendê-las a criminosos. O Superior Tribunal Militar declarou a perda do posto e da patente de um tenente-coronel do Exército pelo crime de estelionato. Ele teria enganado 5 militares com falsas promessas de rendimentos elevados em um suposto empreendimento imobiliário. Por unanimidade, os ministros do STM confirmaram a condenação de 4 anos e 6 dias de reclusão. Para o tribunal, além de configurar infração penal, a conduta do oficial violou princípios fundamentais, como o da ética e da lealdade, comprometendo a honra e disciplina. Por isso, ele foi declarado indigno e excluído das Forças Armadas. Ao incorrer no delito incomento, indubitavelmente, o representado infringiu a lei penal militar e, consequentemente, atingiu os princípios como os da ética, da moralidade e da probidade castrenses, maculando, pois, seu compromisso moral para com a pátria. Já tem, né? Conservando-se intacta a independência das instâncias penal e ético-administrativa, merece sim prosperar esta representação do Procurador-Geral de Justiça Militar. A exposição Constituinte do Brasil Possível chega ao Conselho Nacional de Justiça com novos artistas e obras de Abdias Nascimento. Repórter João Pedro Mello acompanhou. A exposição já reuniu mais de 30 mil visitantes no Rio de Janeiro e propõe um exercício de imaginação radical. Como seria o Brasil se a Constituição tivesse contado com a participação equilibrada da população negra na construção do documento?
Idealizada pela diretora e curadora Mariana Luiza, a mostra parte da ideia de que não se trata de uma utopia. Uma das causas do racismo estrutural brasileiro, da marginalização a que ficou relegada boa parte da população negra, foi precisamente uma abolição do regime de escravização sem nenhum tipo de preocupação com inclusão social, sem nenhum tipo de preocupação com renda, educação, distribuição de propriedade e, portanto, dificultou-se imensamente a vida dessas pessoas e a sua inclusão no mercado de trabalho e na vida produtiva de uma maneira geral, produtiva, construtiva de uma maneira geral, gerando dívidas históricas elevadas que nós estamos procurando resgatar. A nova etapa conta, além dos 18 artistas negros que já estiveram na primeira parte da exposição no Rio, com mais 4 nomes convidados, como Abdias Nascimento, uma das maiores referências da cultura afro-brasileira. Trazer essa exposição para Brasília, especialmente aqui para o Conselho, que dentro do sistema de justiça tem sido um espaço onde se pensa políticas judiciárias que buscam tornar cada vez mais efetiva exatamente essa promessa da Constituição de 88, eu acho que é muito simbólico, acho que é muito representativo e eu acho que nos convoca a decidir todos os dias, a assumir o compromisso e trabalhar para a realização desse sonho constitucional. Aqui em Brasília, a exposição chega ao Conselho Nacional de Justiça, viabilizada pelo programa Justiça Plural, uma iniciativa de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A exposição vai de hoje até o dia 26 de setembro, entre 11 horas da manhã e 7 horas da noite. A entrada é gratuita. A edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.